bom estarmos aqui. Estamos muito felizes, eu e essa joia preciosa que Deus me deu de presente, o Gerson, né? Boa tarde. Eu não estou ouvindo vocês falarem boa tarde. Boa tarde. Quem está feliz bate palma. Quem está feliz fala assim: na canção nova é bom demais. Então, Padre Paulo Ricardo, numa das suas pregações, falou assim, eu achei fantástico. Ele falou que a canção nova é um espaço de fazermos treinamento para o céu. Vocês estão prontos? Vamos treinar para encontrar um amor de verdade? E o nosso tema de hoje é construindo um amor de verdade. Nossa, quanta coisa boa, né? Que nós já ouvimos do Padre José Augusto, do Felipe Aquino, desse casal maravilhoso, Ricardo Sá e Eliana. E hoje nós estamos aqui, né, sendo instrumento da palavra de Deus, e nós vamos refletir com vocês sobre esse tema, construindo um amor de verdade. Nós estamos vindo das terras capixabas do Espírito Santo. Nós somos chique, viu, gente? Nós somos do Espírito Santo, todos nós, né? Mas nós viemos do estado do Espírito Santo. Quero até aproveitar e deixar um abraço para o nosso povo de São Mateus, a Diocese de São Mateus, a nossa igreja. Sabemos que muitos estão lá em unidade conosco, o nosso bispo Dom Zanoni, que nos deu uma bênção especial para estarmos aqui. E também a você que está nos ouvindo pela rádio Canção Nova, pela televisão e internet. Nós acreditamos que vocês, como vocês foram escolhidos por Deus para estar aqui, como nós. E o nosso tema é um tema desafiador, né? E aí eu falei, Gerson, eu quero falar primeiro. Não que mulher fale mais do que o homem, né, gente? Mas eu falei que eu quero falar primeiro. Sabe por quê? Quando a gente fala construindo um amor de verdade, a gente pensa que toda construção precisa de um projeto, não é mesmo? Um dia desse eu tinha um vizinho, que eu olhei para o vizinho e ele estava lá querendo construir a casa dele. Eu falei, vizinho, cadê o engenheiro? E o arquiteto falou, não preciso não, eu dou conta disto. E quando começou a construção, gente, mas só deu coisa errada. Ele gastou mais ainda, porque precisou chamar quem? O engenheiro, aquele que conhecia. Então, se nós falarmos da construção de um amor verdadeiro, nós precisamos ir ao encontro daquele maior especialista, daquele maior mestre, doutor, PhD do amor, que é quem? A pessoa de Jesus Cristo. Então, construir um amor de verdade, no início de um caminho de vida a dois, né, Gerson? É assumir um projeto do namoro cristão. É irmos ao encontro de Jesus Cristo. E antes da gente começar a pregação, na hora que vocês estavam fazendo a unção do Espírito Santo aqui, né? A oração, para que o Espírito Santo fale, que seja o porta-voz, para que o que nós falamos aqui seja a vontade de Deus, eu fiz um convite para Celina e ela deu uma risada. Eu perguntei para ela, você quer namorar comigo? Eu falei que sim, né? Você quer namorar comigo, Celina? Eu quero, sempre. Então me dá um beijinho. Coisa boa, né? E nós, há 20 anos, estamos casados. Tudo bem, não parece, né, que ela me mantém aqui, que ela é enfermeira de saúde pública, então ela sustenta assim para a gente ficar um pouco mais saradinho. E o amor que a gente tem um pelo outro vai nos curando cada dia mais. E nós geramos, Deus deu a graça de nós gerarmos 3 meninos, que é o Samuel e a Wani, que está estudando em Assis, faz psicologia, quis seguir a carreira do pai, não foi indução, né, ele quis seguir por ele mesmo. O Davi Tainan, que tem 13 anos, e o Helder Manacô, de 8 anos. Todos os nossos filhos foram fecundados e a gente sabe o dia, a hora e o lugar. Em casa nós comemoramos 2 datas, a data da fecundação, porque nós somos usuários do método Billings, né? Que é o método que a igreja, ela
ela propõe para os casais, incentiva do planejamento natural da família e a data, né, que foram, né, paridos, né? Então, é um momento muito importante, esses dois momentos para nós, a fecundação dos meninos e a data do nascimento. E pela manhã o Felipe Aquino dizia que a ciência prova que o prazer sexual, né, o momento do ato sexual na vida conjugal é indescritível e é um dos prazeres que o ser humano mais pontua prazer, é um dos melhores prazeres. E a gente pode confirmar que o prazer de saber que você está fecundando um filho é um prazer que não sai da alma. Eu digo que são os 3 prazeres que nós tivemos, o ato fecundativo dos nossos 3 meninos. E é isso que a gente tem rodado o Brasil todo pela Semplafam, Confederação Nacional de Planejamento Natural da Família, disseminando essa ideia do planejamento natural da família que a igreja preconiza, que a igreja indica. Mas só vai seguir este caminho, só vai poder escolher a data que você vai fecundar o seu filho, exatamente se você tiver um namoro bem sucedido. E é disso que nós estamos falando. Olha para as pessoas que estão ao seu redor e veja como que elas são boas, como que são bonitas. Diga para a pessoa que está ao seu redor aí, mas como que você é bonita, como que você é bonito? Mas diga para o que está atrás também, o que está à frente. Olha como que a Celina é bonita. Olha, você que está nos assistindo, diga também a pessoa que está no teu lado aí, que lá ela em é muito bonita. Lá em Gênesis, depois que Deus criou tudo, ele viu que tudo era muito bom. Era tão bom que ele fez um homem. E ao criar este homem precisava de uma companhia, de uma parceira. E aí Deus criou a mulher. E o homem viu para a mulher e falou assim: nossa senhora, hein? Que coisa linda. Ah, meu Deus. E aí um dia também você estava por aí, rezando, orando, pedindo a Deus um homem ou uma mulher para fazer parceria de um namoro. E aí você olhou para a sua namorada e olhou para o seu namorado e disse: eita, que coisa boa. Olha para ele, olha para ela. E lembra o primeiro dia que vocês se encontraram e fala um para o outro aí, o que você chamou a atenção dela, o que mais te chamou a atenção nela e dele em você. Qual foi o tchan, qual foi aquela situação que você teve vontade de dizer: quer namorar comigo? Lembra, rememoriza, porque há 20 anos eu atendo casais. E quando nós atendemos casais em crise conjugal, uma das estratégias que nós usamos é resgatar o início do namoro, é resgatar a história do vínculo amoroso. Porque Deus viu que tudo era muito bom, mas o homem não podia ficar só, e presenteou com uma mulher, e essa mulher é a que está ao seu lado, este homem é o que está ao seu lado. Cutuca ele: mas como que você é bom, como que você é linda. Porém, nós estamos aqui num acampamento de namorados e noivos cristãos. Acampamento de namorados e noivos. Quem é cristão aqui? Padre Augusto falou que nós somos chique, hein? Que nós somos cristãos, olha só. Porém, namoro cristão não é porque a sua mãe quer que seja um namoro cristão, porque seu pai. Se você veio aqui hoje nesse acampamento porque alguém mandou para ver se você se converte ao cristianismo, ainda você não faz um namoro cristão. Porque o namoro cristão é o encontro de 2 pessoas que já fizeram a experiência profunda com Jesus Cristo e se encontram para fazer um namoro cristão. Então, o namoro cristão é o encontro de 2 pessoas inteiras que já disseram sim à igreja, que nem Priscila e Áquila, no Atos dos Apóstolos, da missa da abertura, que o Padre Augusto ele apresentou essa imagem do casal cristão, lá no Atos dos Apóstolos. 2 pessoas que se converteram. Alguém aqui lembra a data ou o momento em que você fez a sua conversão pessoal a Jesus e à Igreja Católica? Quem lembra aqui? Levanta o braço.
Pergunta para sua namorada, pergunta para o seu namorado quando foi o momento em que ela ou ele se encontrou com Jesus e disse um sim a Jesus na igreja. Pergunta aí. Ina, antes de você me conhecer, o que você fazia? Então, desde o meu crisma, que foi a noite do meu crisma foi o meu chamado pessoal, de um Deus pessoal, de um Deus que me olha com um olhar amoroso, e lá eu disse meu sim. E a partir dos 15 anos eu iniciei todo um processo de comprometimento na vida da igreja, através da pastoral, através do engajamento, o serviço à igreja. E quando cheguei na universidade, eu estudei aqui na USP, fiz enfermagem aqui, então uma universidade considerada, né, de qualidade de ensino. Eu continuei servindo a igreja. Então a universidade, o ambiente da universidade para mim também era um campo de missão. E foi muito interessante, porque a partir de todo esse comprometimento, eu conheci o Gerson num banco de igreja. E como que eu era, você lembra? Lindo, né? Barbudo até aqui, gente. E foi muito interessante, porque se nós não tivéssemos essa escolha, essa conversão pessoal e esse comprometimento no caminho de Deus, humanamente, nós não estaríamos aqui. Porque quando conheci Gerson no banco de igreja, eu estava saindo da universidade. E Gerson estava fazendo um cursinho. Ele era técnico agrícola. E ele precisou juntar o dinheiro para realizar o sonho dele. Então, humanamente, ele não me dava nenhuma perspectiva de vida futura, profissional. Mas o que me atraiu, quando conheci o Gerson no banco de igreja, era o compromisso dele, a conversão dele. E nós já tínhamos, então, uma experiência com Jesus e uma atuação na comunidade cristã católica. Eu sou da cidade de São José do Rio Pardo, aqui no interior de São Paulo, a Celina de Bauru. Durante nossa juventude, foram 8 retiros de carnaval. Eu tinha uma mala de teatro, de humor, na época de PJ, né? Que eu tinha mais de 20 personagens. A Celina, ela ajudava no Hospital do Câncer de Bauru, como voluntária, já como menina, como adolescente. E um dia, no grupo de jovens, eu comecei a ler um livro que falava da recuperação de alguns casais que estavam para se separar e que descobriram um tal de método Billings, esse negócio de planejamento familiar, e que através desse método eles salvaram o casamento. E eu lembro que eu pedi a Deus, ai meu Deus, tomara que um dia eu consiga namorar uma menina que goste de usar esse método natural para seguir no plano do Senhor. E não é que quando eu conheci a Celina no banco de igreja da Catedral de Ribeirão Preto, ela já era instrutora do método Billings. Então aí Deus me deu um presente. E aí ela foi um milagre para a minha vida. Dê uma salva de palmas para ela, porque... Só que olha só, se você está namorando e você tem dúvida do cristianismo do seu namorado, cuidado. Porque namoro não é lugar para fazer acontecer a conversão dele. O namoro cristão é o encontro de 2 cristãos. Porque se você acreditar que é pelo namoro que você vai chegar aos céus, que você vai construir o reino de Deus, você vai se dar mal. Você tem que ter como meta a construção do reino de Deus. A construção do reino de Deus está além do seu namoro. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do Pablo, que é um jovem do Ministério Jovem, lá da Diocese de São Mateus. E na pregação ele disse que se ele for chamado para pregar aos domingos, ele vai. E ele namora. E que aí ele disse para a namorada que ela tem que entender porque esta é a missão dele. E que se ela não entendesse, que ela poderia terminar o namoro. E a namorada do Pablo é muito bonita, é uma estudante universitária. Eu falei assim, Pablo, você tem coragem, né, de perder a tua namorada? Não, mas primeiro eu conheci a Jesus e fiz um voto de construção desse reino junto com a igreja.
no meu namoro, o meu namoro vai servir para que um dia eu possa me casar e ser um instrumento para favorecer na minha escolha que eu já defini enquanto pessoa. Então, ser cristão é uma escolha anterior ao casamento. E namorar como cristão já é um caminho que pode dar certo ou pode não dar certo. Quem estuda ou quem está começando uma faculdade ou um curso técnico sabe muito bem disso. Você entra numa faculdade sem saber se você vai gostar daquele curso realmente. Às vezes a pessoa quer fazer advocacia porque conhece alguns advogados e chega lá no 3º ano desiste porque não consegue entender aquele conteúdo e vê que está fora de lugar. O namoro é mais ou menos parecido com isto. Você inicia o seu namoro na perspectiva de um projeto de Deus e não se começa um namoro cristão simplesmente por começar, porque também você acredita que você vai se conduzir ao casamento. Então é uma perspectiva a longo prazo. Porém, esse período do namoro e do noivado, você pode descobrir que esta não é sua vocação, porque a vocação de quem namora tem que ser para o matrimônio. Se você está namorando com dúvida dessa vocação, continuar o namoro, você vai errar o caminho. Você pode machucar a pessoa que está do seu lado. Quantos são os noivos que às vezes nas vésperas do casamento, já atendia um casal que eles já tinham distribuído o convite da data do casamento, um convite bonito, e naquela semana próxima ao casamento, ele entrou numa crise porque ele não sentia que ele estava fazendo a melhor escolha como cristão, que ele estava assim sem um sentimento realmente para concretizar aquele casamento. Só que ele orou muito e chegou à conclusão que ele deveria terminar o noivado, com data marcada para o casório. Mas ele foi honesto, ele terminou antes do casamento, porque depois que nós casamos e fazemos a celebração do matrimônio, o que Deus uniu, o homem não separa. Então este período de conhecimento é um período onde nós vamos ter que nos conduzir exatamente na graça, para que de um bom namoro surja o noivado, e de um bom noivado possa surgir um casamento. E nós podemos dizer que hoje a nossa vida conjugal é o resultado de um namoro que deu certo, de um noivado que deu certo. E Deus dá a graça, Ele dá o cêntuplo, Ele dá a alegria, Ele dá filhos bons, Ele dá a possibilidade da gente viver o prazer, inclusive sexual, no casamento, coisa que a sociedade hoje está sofrendo. 70% dos casais casados não tem mais desejo sexual, não tem mais prazer sexual, estão procurando por fora para satisfazer uma coisa que é para acontecer dentro do matrimônio, porém são fracassos, resultado de namoros fracassados. Ina, você lembra dos nossos desafios de namoro? Então, um desafio, 3 desafios, né, que nós identificamos durante esse caminho do nosso namoro. Então, esse desafio cultural, né, profissional. Então, nós humanamente estávamos em etapas de vida diferentes. Eu terminando uma universidade e ele batalhando para entrar numa universidade. Então, se nós não estivéssemos na graça de Deus e nesse projeto maior, de fato isso seria um impedimento. São e não José, foi, né? E superamos. São José do Rio Pardo, né? era uma cidade pequena, né? E Bauru uma cidade maior. Então imagina um caipira de Rio Pardo namorando uma cidadina de Bauru, né? Eu lembro Bauru, de uma colega, chique, né? Uma colega minha da universidade que dizia o seguinte: Celina, você é louca. Como é que se começa a namorar um cara barbudo, pé rapado, que não vai te dar futuro nenhum? Aí eu dizia a ela: olha, ele tem o que eu não achei em outros, que eu comecei um processo de amizade, mas não queria um namoro. Falei, ele tem a pessoa de Jesus Cristo no seu coração, ele é cristão, e peça original.
Ela falou, não entendi, o que é peça original? Eu falei, virgem com 21 anos de idade, um cara virgem, é peça original. E o meu sonho que eu pedi a Deus era me encontrar com um cara que fosse uma peça original. Oi, então eu era que nem um Fusca, né? Esses dias eu estive na cidade de Cunha e lá tem o Festival Nacional do Fusca, né? Tá virando peça original. Porém, a gente sabe que muitos namorados cristãos já não são essa mais peça original. O que me encantou na Celina também é que ela também tinha o voto de virgindade, de castidade. Ela era consagrada das irmãs lá de Bauru, as consagradas, como que é a congregação? Do Mosteiro Imaculada Conceição em São José de Bauru. Então ela convivia em mosteiro. Eu lembro que eu cheguei lá no mosteiro, recém-namorado dela, a irmãzinha Virgínia mandou eu fechar os olhos e abrir as mãos. Aí eu ficava meio assim com o pé atrás com esse negócio de mosteiro, que eu era mais de uma pastoral assim ativa, né? Aí eu questionei a irmãzinha, não é melhor a senhora ir atrás dos pobres que estão neste mundo do que ficar atrás dessas grades aí? Aí ela com todo carinho falou assim, não, Gerson, eu entendo o seu espírito revolucionário, imagina meio franciscano. O mundo passa aqui dentro. E a partir de hoje eu vou começar a orar pelo namoro de vocês. Feche os olhos. Aí eu fechei os olhos. Ela me deu um tercinho que elas fabricam lá no mosteiro de Bauru, que é de pétalas de rosa. E daí para frente, nós começamos a acertar nossas diferenças culturais através da oração do terço. Então, uma das coisas que fortaleceu muito o nosso namoro cristão era a oração do terço. A primeira coisa que a gente fazia quando se via era rezar o terço. E eu lembro que esse terço de pétalas de rosa, eu perdi ele agora, não sei nem onde está, mas durante todo o namoro nós tínhamos ele. E cheirava rosa mesmo. E aí é lógico que estimulava os carinhos, né? E estimulava esse namoro que foi sendo construído. Porque as diferenças culturais, não é verdade? Ela pode achar que você está namorando a pessoa errada. Por exemplo, quantas são as mulheres que são professoras e o namorado, por exemplo, é trabalhador rural, ou é carpinteiro, ou é pedreiro. Só que o cara é mais sarado, né? Mais forte, é mais, né? Aí ela chega na roda de amigos e fala, eu estou namorando o fulano de tal. O que ele faz? Ele é servente pedreiro. Aí eu falo, nossa, você é professora? Você vai aguentar? Então, diferenças culturais podem ofuscar a sua condução de um namoro cristão. E na verdade as diferenças culturais, elas aparecem de forma gritante. É a família pressionando se o cara ganha bem, é a família pressionando como vai ser o tipo de casamento de vocês. São aqueles urubus familiares que ficam agorando essa escolha de vocês. Ih, mas você acha que você vai continuar virgem? Que isso, é uma questão de tempo. E é o que faz muitas vezes você querer correr dessa realidade da diferença cultural, querendo casar mais rápido do que o tempo. Quantos casais de namorado apressa a data do casamento para não ter que correr o risco de esse namoro se abalar? E é um erro. Aí você tem que buscar um recurso cristão para superar. Mas então, tem outras diferenças, né, Ina? O desafio desse tempo da espera. Então, eu saí da universidade e ele entrou na universidade. Eram 5 anos. Ele fez psicologia na Unesp, aqui no campus de Assis. Então, esse foi outro ponto de desafio, o tempo da espera. Então, a espera no sentido da construção, né, nossa, a profissão para nos ajudar a construir depois um bem material, e pensando no casamento, a espera da castidade, né? Então eu até falava agora um pouco com os meninos, os namorados, os noivos, né? Nós tivemos a graça de nos encontrarmos virgem, e também fizemos o tempo da castidade, da espera, e esse tempo ele foi superado com essa capacidade nossa de continuar envolvidos na vida de igreja, a nossa capacidade de estudarmos. Nós líamos livros e achei maravilhoso quando o Felipe Aquino apresentou a vocês os livros que ele tem nessa área humana, porque nós fazíamos tanto a leitura, o estudo da Bíblia, a palavra de Deus, mas também nós valorizamos livros de formação humana. E olha só que bem o Felipe Aquino apresentou
quantas coisas boas nós temos aqui na livraria da Canção Nova. Ou você pode ir atrás de um evangelizador porta a porta e ter acesso aos livros. Então isso também nos ajudou muito, a nossa organização de estudarmos, de estarmos também diante do Santíssimo, né? Nós íamos no mosteiro, fazíamos a tarde de retiro. Então nós tínhamos uma programação muito dinâmica no nosso namoro. Envolvidos na igreja, passeávamos, curtíamos a família. Eu já trabalhava profissionalmente, ele estudando, e nós tínhamos o nosso momento pessoal. Agora, então, Ina, uma das coisas, eu chamo ela de Ina porque ficou, né? No namoro a gente chega mais pertinho aqui, né? E aí a Ina, eu tinha uma dificuldade de leitura em voz alta. E nós queríamos ler junto, livros de formação cristã juntos. E ela lia uma página e eu lia outra. A página dela, ela gastava assim, um tempo super rápido, e a minha, de uma página, tinha uma paciência, né? Porque eu gaguejava para ler. Hoje eu sou um bom leitor, mas eu tinha essa dificuldade, né? Um ex-técnico agrícola e tal. Mas quantos livros que nós lemos juntos? Nós temos uma relíquia em nossa casa que um dia nós queremos transformar em livro, que são as cartas que nós fomos guardando, porque nós namorávamos à distância também. Ela estudava, ela trabalhava e estudava. A distância foi outro desafio, né, bem? E aí nós fomos escrevendo cartas, e nessas cartas, hoje, nosso menino mais velho, outro dia, observou as cartas e viu que é uma realidade que não se tem mais hoje. Hoje a gente tem a internet, tem os e-mails, mas uma dica que eu dou para vocês é que mesmo que nós estejamos no tempo online, também escrevam cartas, porque quando a sua namorada recebe uma carta pelo correio, é uma outra carta, é muito mais gostoso. Às vezes eu mando cartas, por exemplo, para minha mãe, Rua Carlos Botelho, 407, né? Olha, até hoje, o endereço da gente não muda, muda só o CEP, né? Mas como que é gostoso, vamos valorizar os correios, né? E os carteiros, porque isso são coisas antigas, porque o cristianismo que nós vivemos, ele é de 2000 anos, mas ele é de uma trajetória do povo de Deus, ele é milenar, é 2000 anos, mas muito mais que 2000 anos. Deus tem um propósito para a humanidade, e esse propósito ele escolheu primeiro através de Adão e Eva, mas eles traíram a proposta que Deus tinha para a humanidade. Aí depois levou mais quantos anos para Deus poder escolher num casal, para que a partir deste casal ele pudesse se manifestar na pessoa de Jesus Cristo, através de Maria e de José. Sabe quando a gente trai o nosso projeto cristão? Quando você está namorando muito fechado na sua casa, quando você parou de atuar na sua comunidade, quando você parou de ir no seu ministério de jovem, no seu grupo de oração, quando você está trabalhando muito e aí só tem um final de semana para ficar junto e você só fica junto um com o outro, quando você abandona o seu projeto inicial cristão, você está deixando de ser um namorado cristão. Quando você se afasta das atividades de igreja, você está sendo um Adão e uma Eva, porque você está transformando o seu namoro num centro de egoísmo. Você está querendo que ele seja teu, você está querendo que ela seja sua, mas Deus escolheu vocês para ver se dá certo um matrimônio, porque Deus precisa de casais matrimoniados para a construção desse reino. E você pode trair a Deus dizendo que é um namoro cristão. Olha só, como que um namoro cristão, duas pessoas convertidas, podem ter a coragem de dizer que são tentados pela vontade sexual? Se você está sendo tentado pela vontade sexual e tem caído um dia após o outro na quebra da castidade que você prometeu a Deus, em nome de um projeto maior de chegar ao casamento casto, como disse o padre ontem, vai se confessar, a castidade você pode recuperá-la, a virgindade você pode tornar-se a sua virgindade espiritual, a sua escolha você pode retomar, mas se você cai momentaneamente
por questões de carne, por questões meramente humanas, é sinal de que você está traindo aquilo a qual Deus te chamou para ser, um missionário, um profeta, um sacerdote e rei entre as nações. É sinal que você está sendo um Adão e uma Eva, mas nós não queremos ser um Adão e uma Eva, nós queremos ser pessoas renovadas em Cristo. E aí, meninas, quando o seu namorado, o seu noivo, começa a dar aquelas desculpas esfarrapadas, de que ele não tem tempo de ir na igreja, porque ele tem que ir no futebol, ele tem que ver os amigos que ele não viu durante a semana, ele tem que ir para a roda de boteco, ele tem que ir fazer outras coisas. Quando você chama ela para rezar um terço, estou cansado, é sinal de que você já está dizendo que o seu namoro não é um namoro cristão. E digo mais, eu duvido de um namoro cristão que ambos não sejam organizados de planejarem esse momento de formação a dois. Então, uma queixa que às vezes a gente recebe, porque nós atendemos também aconselhamento de casais e namorados, é essa coisa do final de semana repetitivo. A gente sempre faz as mesmas coisas. Ele é viciado em videogame, porque agora não é só o futebol que está viciando, né? É o videogame, então o mundo online. Então, quando o casal não tem a capacidade de criar, de planejar esse tempo para a formação, para o estudo, aí a gente só fica nesse desejo do namoro cristão, mas a prática nós não estamos construindo. Então, construir um amor de verdade, fazer do namoro um alicerce, e esse alicerce é o cristianismo que vai nos ajudar a fazer essa base sólida. Tem que haver esse momento nosso de formação, de estudo, de oração junto. Não é só ir na missa junto, é rezar o terço, é pedir a presença de Virgem Maria, da nossa mãe Virgem Maria, no nosso namoro. É pedir a ação iluminante do Espírito Santo, para que nós possamos imitar a pureza de Jesus. Então isso se dá pela oração, isso se dá pelo conhecimento da palavra de Deus, mas pelo estudo nosso humano, da formação humana. Então nós precisamos de livros como o do Felipe Aquino, para ler nesse momento do namoro. Nós precisamos do sacerdote, mas precisamos também de casais que tenham já uma experiência de vida matrimonial, que nos ajude também. Nós tínhamos casais de confiança, que nós trocávamos ideia, que nós conversávamos, perguntávamos. Então isso é importante, concretizar esse desejo, esse sonho do namoro cristão. Mas o sinal que você tem que medir, qual é a medida, qual é o termômetro que você tem que ter, se o teu namoro está sendo cristão ou não, é no compromisso comunitário. Se você não está atuando na sua paróquia, se você não está atuante no movimento, se você não está atuante na comunidade que você está inserida, é sinal de que você não está vivendo um namoro cristão. Porque olha, gente, o namoro, o noivado e o casamento são caminhos que Deus escolhe para cada ser humano, para a construção do reino. O reino é mais do que isso, Deus é mais. A mulher que Deus escolheu para você e o homem que Deus escolheu para você é para a construção do reino, não é para que você tome posse deste homem e desta mulher. Então é fácil, você pode ficar às vezes o final de semana todo orando para não cair em tentação e ter um namoro cristão. Isso é bom, mas não vai resolver. Porque como diz São Tiago, a oração precede uma prática. A oração, ora em ação. Então pergunta para o seu noivo aí, ou diga para o seu noivo, qual é a falha dele como cristão na sua prática religiosa. Pergunta para sua noiva, para o seu namorado, qual é a falha dela. Pergunta não, diga para ela, a sua falha está sendo tal. Onde você está deixando de gastar sua energia na construção desse reino? Não tenha medo de fazer essas perguntas.
E eu queria trazer uma questão agora que eu vejo que é muito complicada. E que essa questão eu quero que vocês fiquem muito atentos. Porque esse tempo de namoro é para você saber se vale a pena continuar o namoro ou não. O tempo de noivado também. Eu recebo muitos e-mails porque nós temos o blog da Canção Nova, que é Parceiros da Vida. Nós escrevemos, a Celina tem o Ser Mulher e eu tenho Pensando Bem. Mas em coisa de casal é Parceiros da Vida. Muitos e-mails das meninas mandando e-mail assim: meu namorado tem problema de toque, transtorno obsessivo compulsivo, e é muito forte. Eu gosto muito dele, mas eu peço para ele se tratar, ele fala que isso é besteira, que isso vai passar. Ele nega, ele fica nervoso e até me xinga quando eu aponto esse transtorno dele. Você acha que eu devo fazer o quê? Se ele não quiser ajuda, larga a mão dele. Porque você não é médica psiquiátrica, você não é psicóloga. E se fosse, você não poderia fazer tratamento dele. Namoro não é campo de tratamento emocional. Você não cura a patologia do seu noivo. Você não cura a patologia da sua noiva e nem do seu namorado. Mas Gerson, como que eu vou fazer? Meu namorado tem depressão, eu não posso namorar com ele? Lógico que pode. Porém, desde que ele esteja buscando ajuda, desde que ele esteja aceitando a mudança. Por exemplo, também, muitas meninas falam: nossa, depois que eu casei, o meu namorado ficou grosso, ele ficou violento, ele me agride moralmente, ele me xinga, ele me bate. Mas quantas cenas do namoro que ele era grosso com ela, que ele a ofendia, mas o amor tudo suporta. O amor é maravilhoso, a paixão cega. Então, detecte se seu namorado tem algum sintoma de agressividade, porque você não vai curar a agressividade dele. Já pensou, namorado, já pensou, noivo, você está namorando e noivando uma mulher que tem medo de barata? Você acredita nisso? O mesmo, né, Gerson? Aí eu peço para os noivos ficarem atentos aos namorados com as namoradas. Aquela namorada que não sai da casa da mãe, dos pais, né? Como é que nós podemos construir o projeto de uma só carne, largar seu pai e sua mãe, se a gente começa a perceber essa relação, né? Então, toda a relação da dependência afetiva. Então, quando nós chegamos na prática de uma construção de um namoro, uma vida a dois, nós temos que construir essa relação do afeto com maturidade, com uma autonomia emocional. Então, é muito importante a gente estar observando também como que é a relação do meu namorado, da minha namorada, com a família. É uma relação emocional saudável, de dependência, os conflitos, como é que é trabalhado? Porque a gente aprende com os nossos familiares aquilo que nós não queremos para nós, na construção da nossa vida a dois, e aquilo que é bacana, que a gente quer também continuar promovendo. Então, qual é o olhar de um e do outro para a família do meu namorado ou da minha namorada? Você percebe, por exemplo, que o rapaz, ele tem uma tendência sexual muito forte. Sabe aquela cara de tarado sexual, que qualquer coisa pensa em sexo? Ou se ele vai numa rodinha de churrasco, tem mania de contar piadas pornográficas, mesmo depois de ter saído da missa. E você fica assim: nossa, que desafino, que cara grosso, né? Que cara mais assim, bobo, bestalhado, umas conversas bobas. E você vai deixando passar, por quê? Porque às vezes você tem medo de ficar sozinha, porque você quer tomar posse do teu namorado, e aí você não quer construir o reino de Deus a partir de um matrimônio futuro, porque o namoro é a construção de uma etapa para um matrimônio. E aí depois, quantas mulheres que eu recebo e quantos homens que eu recebo que vêm com esse discurso: nossa, eu namorei 5, 6 anos e ele mudou. Depois da lua de mel ele virou outro. Ele continuou o mesmo. A diferença é que as coisas mal resolvidas no namoro, elas se multiplicam por 1000 no casamento.
O cara que gosta de uma cerveja no boteco, depois de casado ele vira alcoólatra. A menina que tem medo de barata, depois de casada, ela morre de medo de dormir no quarto escuro, e quando o marido vai ter que viajar, ela entra em pânico. Aquilo que você não consegue enxergar no namoro, você não vai poder potencializar uma ajuda de um padre, de um sacerdote, de um casal amigo, de um orientador espiritual, e até às vezes de um profissional. Então, por amor que você já tem ao seu namorado ou namorada, vale a pena, porque nem todos nós somos perfeitos. Eu tenho algumas neuroses que até hoje a Celina fica lembrando, e ela se manifesta, mas só depois de 20 anos é que eu já consegui acertar algumas neuroses. Mas aí, como eu já sei disso, eu falei assim, mas você já sabia, ninguém mandou, né? Então não adianta eu começar a exigir do outro aquilo que eu deixei de ver no namoro. E gente, vocês estão nesse acampamento com a oportunidade de ouvir essas coisas, os testemunhos que aqui estão, para que não carreguem esses erros no noivado e também no casamento. Então vamos dizer aqui que se vocês saindo daqui ávidos e desejosos de fazer acontecer esse namoro cristão, com certeza Deus vai estar arrebanhando futuros casados que vão cortar a cabeça em nome de Deus para a construção desse reino, para gritar para os quatro cantos da terra que Jesus existe, que a igreja é santa e que nós continuamos casados, sim, homens e mulheres. E para a gente ir encerrando essa nossa conversa, eu gostaria que a Celina lesse uma passagem do capítulo 13, de 1, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é na verdade o hino ao amor. Então nós vamos pegar capítulo 13, versículo de 11 até 12. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas em parte, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. Olha que interessante, gente. A época do namoro, as coisas ficam confusas. Eu lembro uma vez que eu cheguei no apartamento da Celina lá em Ribeirão Preto, na república que ela morava, e eu estudava muito, tinha que passar no vestibular, era a única cartada que eu tinha era o vestibular. Então eu estudava além do cursinho umas 12 horas por dia além do cursinho. Era a única chance que eu tinha, senão eu tinha que voltar para a roça trabalhar. Aí eu fui para o apartamento da Celina, nós já namorávamos, cheguei lá, dlindlom, ela chegou assim, abriu a porta com aquela cara emburrada e disse, vai embora porque eu não quero você mais, não quero mais te ver. Aí eu falei assim, essa mulher é louca, não é possível, o que está acontecendo, né? Eu vim aqui para vê-la e tal. Aí eu voltei para casa, continuei estudando, onde eu residia lá em Ribeirão, e também deletei, eu estava focado nos estudos, e não nela, namorava, tinha aquele sentimento. E deixei uns 2 dias sem ter comunicado com ela. Daqui a pouco toca o telefone da casa e diz, você não vai vir me ver não? Então olha só que coisa louca, quantas loucuras vocês vivenciam no namoro, que é o que São Paulo diz aqui. Por enquanto, namoro é uma fase que você olha por espelho. Não é verdade que tem dia que você olha no espelho e você se acha feio? Ou bonito demais? Exageradamente bonito? Ou exageradamente feio? A gente vê as coisas como que confuso. Mas um dia, né, Celina, nós vamos ver face a face. Até que um dia, nós conseguimos perceber que a gente já poderia conjugar o que Coríntios 13, 1 Coríntios 13, lá nos versículos de 4 a 7, vai falar. Olha só o que vai falar aqui. O amor é paciente. O amor é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de interesse, não é orgulhoso, nada faz de vergonhoso, não é interesseiro, não se coleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo e espera tudo, suporta tudo. Olha, essa passagem
é quando a gente começa a sair da fase do espelho e da confusão. E aí, o sintoma, o sinal que a gente pode deixar como dica para você, para saber se o seu namoro, se o seu noivado está no rumo certo, é aquele sentimento de pertença, aquela coisa gostosa de querer estar junto. Sabe quando você está viajando e você tem saudade? Sabe quando você está longe e tem vontade de ficar perto? É quando você está junto e você quase não briga, mas conversa dos projetos. É quando você assim começa a ver, gozado, eu só te vejo no futuro com você. É quando você parece que ficando sem ela, já precisa de alguém. E quando o amor verdadeiro nos faz entender que a gente não pode morrer em nós mesmos. E que nós nos tornamos uma família aberta, que serve. Então, essa perspectiva do projeto, de estar sonhando sempre em servir cada vez melhor, cada vez mais, o reino de Deus é um sinal para nós de um amor que nós construímos, que iniciou no namoro, que firmou no noivado e permaneceu agora na nossa vida matrimonial. Por isso que a gente fala que namoro é para o namoro, para o noivado e para o casamento. Porque quando eu sinto que a vivência dessa passagem de São Paulo está dentro de mim no meu namoro, junto com a minha companheira, com o meu companheiro, é sinal de que eu estou vivendo a palavra-chave do namoro, que é a força do afeto. Porque o que é o afeto? É o amor que liga o meu amor ao amor dela. É o elo que liga, é a aliança. Por isso que nós temos aliança de namorado, aliança de noivado, aliança de casamento, porque é um símbolo do afeto. Então o que eu quero que vocês façam agora? Casais, levantem-se. Podem levantar. E aí eu vou pedir um solo aí no fundo, um instrumental suave. E nós vamos fazer um exercício de afeto, de manifestação do meu amor ao amor do outro. Olha nos olhos da sua amada e do seu amado. Não diga nada. E tente dizer, pelo olhar apenas, sem falar, um sentimento que você tem por ela. Diga do seu amor para ela, olhando nos olhos dela. Feche seus olhos. Aquilo que você passou pelo olhar, transmita pelas mãos dela, pelas suas mãos para a mão dela, para a mão dele, sem dizer nada, mas comunique através das mãos. Sinta que as suas mãos se aquecem, que o afeto é a manifestação do amor. Agora você abrace ela e diga no ouvido dela o que você disse pelo olhar e pelas mãos. Pode dar um beijo e um abraço. E pela consciência agora, a gente tem que ficar só no beijo e no abraço, porque o sexo para depois do casamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos ver sempre na Eucaristia, na celebração, e que possamos fazer esse batalhão de futuros casados, unindo a esse grupo de cristãos loucos pela vida, juntos com a Canção Nova. Promotores da vida. Porque ser Canção Nova é bom demais. Uma salva de palmas para a Canção Nova, por ter proporcionado a vocês este acampamento, e a você que está nos ouvindo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Que Deus abençoe cada um de vocês, que a Virgem Maria esteja com vocês, o Espírito Santo iluminando. Amém. Amém. Abraça então o seu amor e cante assim: como poderei dizer que foi por acaso? De repente, quando eu vi, estava ao teu lado. Teu amigo eu me tornei, fui entrando em tudo
pra valer. Me encantei sem querer, mas é Deus quem tudo faz, então tive que esperar. O amor, quando é real, não leva-nos para o mal. Mais madura eu me tornei, e em Deus fui dando passos. E hoje aqui vim apenas dizer: amo muito você. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar, e de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação, sendo um só coração. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar, e de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação, sendo um só coração. Mas é Deus quem tudo faz, então tive que esperar. O amor, quando é real, não leva-nos para o mal. Mais madura eu me tornei, e em Deus fui dando passos. E hoje aqui vim apenas dizer: amo muito você. Dá um beijo nessa pessoa. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar, e de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação, sendo só coração, sendo um só coração. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar, e de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação, sendo um só coração. cançãonovaplay.com. Assine já!